Olá! Com as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, cada vez mais baratas e acessíveis, são disponibilizadas novas possibilidades de formação aos alunos. Por uma série de razões, para os alunos que não se enquadram no modelo de educação superior tradicional presencial, é ofertada a possibilidade da educação de ensino à distância. No programa Saúde e Consciência de hoje, vamos receber a professora Daniela Farias e o professor Elton Adriano de Souza, para falar sobre qual é o atual universo da educação superior à distância. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, receba a professora Daniela Farias e o professor Elton, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre esse universo da educação à distância. Professora, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Agradeço por vir partilhar os conhecimentos conosco e nos esclarecer as dúvidas que temos, sobre esse tipo de ensino. Eu que agradeço, professora Evelyn, um prazer estar aqui no programa e falando da educação à distância, que é onde nós atuamos principalmente, né? Nós atuamos também, eu atuo no presencial, o Elton também, mas nós gostamos demais da educação à distância, estamos aí estudando essa modalidade, tentando se adaptar, melhorar cada vez mais, então é um prazer essa abertura para discutirmos com as pessoas de casa, né? Se você que tenha alguma dúvida, que tenha de repente curiosidade a respeito, então é importante porque mesmo que você não estude a educação à distância, ou não tenha nenhum parente, ou nenhum amigo, mas a educação à distância ela está chegando assim na sociedade de uma forma muito contundente. Então, é uma tendência muito forte, é uma estratégia também do próprio Estado, políticas públicas envolvidas. Então, a educação à distância ela vai chegar até você direta ou indiretamente, através então dos profissionais que estão sendo já formados pela educação à distância, né, já há alguns anos. Para nós entendermos um pouco melhor, até para quem está em casa, que modalidades de estudo que nós teríamos? O que é disponibilizado para o aluno, né? Então, a gente teria o modelo tradicional, que é presencial, e teríamos essas outras formas. Quais seriam? Primeiro, acredito que é importante quem está em casa compreender como que é a sistemática de organização da educação no contexto brasileiro, né? Nós temos a educação básica, que é aí composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e nós temos, então, um outro nível que seria o ensino superior. Quando nós falamos em educação à distância, nós temos um público bem diversificado no âmbito da academia, né? A educação à distância ela pode acontecer na educação básica, mas claro que para determinadas especificidades, como por exemplo a educação de jovens e adultos, mas o foco central da educação à distância é para o ensino superior, que tem ganhado força, né? Não é apenas, a princípio, as licenciaturas, mas hoje ganhando um corpo aí grandioso, né? Em todas as áreas. É verdade, professora, tanto que essa modalidade, porque a educação à distância é uma modalidade de ensino, então ela permeia os níveis, claro, com esse foco no ensino superior. E os últimos dados, né, saídos ali, 2017 a gente já tem formatado, o ensino superior, as matrículas no ensino superior na modalidade de educação à distância, elas representam 17% do total do ensino superior. Então é considerável, né? Então ela vem assim crescendo a cada ano, então você pega os dados, né, de todos os anos, e uma tendência muito forte desse crescimento, principalmente da educação no ensino superior, tanto na graduação, mas principalmente na pós-graduação. Então ela tem uma
quantidade muito grande de oferta de cursos, né? Então temos, pelo menos ali na pós-graduação, mais de 1.000 ofertas de curso e também um alto índice nas matrículas, né? Então, oferta de curso e matrícula que tem sido assim disponibilizado, principalmente na rede privada, não só, porque dentro do próprio ensino público tem crescido muito, então muitas universidades que no passado eram até meio resistentes à própria educação à distância, né, as universidades muito renomadas, que ofereciam somente o presencial, elas estão entrando também com a oferta de cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e aí estendendo cada vez mais essa abertura, né, para essa modalidade de educação. E é interessante comentar, né, da questão da pós-graduação, porque nós vemos como órgão como a CAPES, por exemplo, agora está autorizando, nós temos uma nova normativa para ter os programas estrito sensu de mestrado e doutorado também a nível de educação à distância. Isso é verdade. Então, nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 3 anos vem sido estudado essa questão. E me parece, segundo o censo que eu fiz a pesquisa, o levantamento, só não sei dizer quais as universidades, né? Até uma curiosidade, vou pesquisar. Nós já temos 3 cursos em nível estrito sensu oferecidos na modalidade da educação à distância. E a tendência só que daí tem sido estudado, né? Por várias questões, né? É aumentar, então, essa oferta no estrito sensu. Agora, no lato sensu, curso de especialização, já é uma prática. É uma prática muito grande, até porque envolve, então, várias questões, né, próprias do aluno, quem busca realmente esses cursos, né? Exatamente, essa é uma dúvida, porque esse número que vem crescendo, ele vai refletir justamente nesse perfil. Quem que é o perfil desse aluno que busca a educação à distância, que não consegue trabalhar com o ensino presencial? O que acontece para ele vir e entrar nesse tipo de ferramenta? A Dani vai expor isso com mais propriedade, entretanto a gente pode apresentar algumas classes, né? Alguns nichos de indivíduos que procuram educação à distância. Por exemplo, pessoas que por um motivo ou outro deixaram o sonho de estudar, né? Preconizou o mundo do trabalho ou a família, recorrente mulheres que depois de se casarem, depois de engravidar, buscam as instituições de ensino superior para resgatar o sonho de ter uma graduação, né? E também, não podemos negar, é uma exigência do mercado de trabalho, né? A especialização, ela é importante, independente da área, né? Independente da fatia do mercado que você vai fazer parte. Tem aquela pessoa também que já tem a graduação e quer buscar a segunda ou a terceira em função de tempo e acaba estudando, não é? É muito comum essa questão também. Mas assim, existem estudos, né, do perfil socioeconômico do aluno da educação à distância e a comparação com o presencial, inclusive, né? Então, nesse perfil se destaca o que o Elton falou, a questão do público feminino. Então, comparado com as matrículas no ensino presencial, as mulheres representam 60%. Então, é considerável, né? Claro que os homens também participam, fazem a modalidade da educação à distância, mas é mais comum as mulheres procurarem. A faixa etária, ela é uma faixa etária mais alta, então são alunos mais velhos, não quer dizer que são muito velhos, mas a faixa etária fica entre 35 e 41 anos, então é uma idade média ali dos alunos da educação à distância, e claro, temos mais velhos, nós temos alunos de 70 anos, né? E alunos também jovens, de 18, 19 anos, que vão iniciar o ensino superior e começam pela educação à distância, só que se concentra nessa faixa etária um pouco mais madura, até por essa questão do próprio contexto dessa sociedade, né? Então, muitas vezes eles não tiveram a oportunidade de entrar na educação com 18 anos, que essa é uma, vamos dizer assim, seria o ideal e até é uma política pública do Estado, porque se você olhar no Plano Nacional de Metas da Educação, né, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, você vê lá como meta da educação a questão do ensino superior, os jovens, 18 a 24 anos, que seria a idade ideal para estar cursando o ensino superior. Muitos estão fora, né, então, do ensino superior, e por várias questões econômicas, sociais do próprio país, né? Então, eles muitas vezes nem terminaram ainda a educação básica. Mas como são pessoas mais de idade, né, mas com esse público, né, que vai ser inserido ali na educação à distância, que vocês veem que tem são mais maduros geralmente,
não tem assim uma dificuldade em manipular essas ferramentas tecnológicas? Porque na educação à distância é necessário, não é pelo menos um conhecimento prévio? É interessante porque são dois movimentos. O primeiro é esse desafio para o aluno, esse aluno que tem uma certa idade, muitos deles não se habituaram com o uso da internet, do computador, e eles já entram no processo de ensino de aprendizagem à medida que eles acessam o ambiente virtual de aprendizagem. Já é um grande desafio. Ao mesmo tempo, esse desafio com as tecnologias, a gente percebe que ele é facilmente superado. Só vou dar um exemplo para você. No começo deste ano, nós fizemos uma atividade e que nós pedimos para que os acadêmicos criassem vídeos, que eles pudessem se comunicar, né, e pedimos que, inclusive, que eles fizessem um canal no YouTube e disponibilizassem esses vídeos no canal do YouTube. O outro movimento é essa impressão que nós temos de que a educação à distância ela remete a um ensino com menor qualidade. Entretanto, se você analisar pela faixa etária, são pessoas que, por deixar o sonho de lado, resgatando os seus sonhos e tendo uma maturidade de idade, eles exigem dos professores, do conteúdo da própria instituição, um ensino de qualidade. Então você não pode ofertar um ensino que não esteja a contento das exigências deles, porque são exigentes. Já vem com uma expectativa, né, sobre aquele curso, sobre o que eles vão aprender. Mas é importante porque eles conseguem também acompanhar, às vezes vem com aquela resistência no início em função da ferramenta tecnológica, mas eles conseguem dar conta e acompanhar da mesma forma. Muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo, no retorno vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura de ensino, como que ele é formatado. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, a professora Daniela e o professor Elton. Professora, nós estávamos conversando sobre o ensino à distância, né, sobre toda essa situação do aluno, sobre a questão das ferramentas tecnológicas, mas para a gente entender um pouco melhor, como que é estruturado a educação à distância? Né, a pessoa que vai começar um curso como esse, o que ela espera desse curso? O que ela vai encontrar, o que ela vai se deparar?
Bom, a estrutura dos cursos, né, que são ofertados na modalidade da educação à distância, elas vão variar, vai depender muito da instituição, porque assim, não há um formato totalmente padronizado para todas as instituições públicas, privadas, né? Então, a instituição ela vai criar o seu plano de desenvolvimento, aí entra as dimensões pedagógica, tecnológica, didáticas, que são fundamentais, né? Então, lá dentro da estrutura do projeto da educação à distância, tem que ter essas 3 dimensões, didática, pedagógica Os órgãos e regulatórios do MEC, eles não padronizam que todas as instituições façam a mesma coisa? Existe diretrizes, né? Ok. Nós temos um corpo de normas que precisam serem seguidas. Claro que essas normas, elas podem ser adaptadas de acordo com a realidade daquela instituição, né? Então, existe um parâmetro. Como polos, por exemplo, a estrutura dos polos, né? Então, isso daí é padronizado. Mas, assim, eu estava respondendo no sentido didático, né? Certo. Que é a questão, então, as instituições, elas escolhem as suas metodologias. Então, tem instituições, por exemplo, que oferecem várias questões didáticas. Tem a aula gravada, então, tem que nós chamamos de aula conceitual. O professor, ele faz uma defesa conceitual, né? Os principais pontos da sua disciplina. Existe guia didático, então tem a parte então, escrita, né, tudo fundamentado num guia didático. O professor faz aulas conceituais, é chamado de professor formador, onde ele defende, então faz a explicação dos conteúdos. Existe dentro dessa estrutura também a questão das atividades, aí as atividades dependem muito, né, da questão do professor formador, da própria metodologia, coordenação do curso, o projeto do curso, então tem atividades desafiadoras, tem atividades de fixação de conteúdo. As provas, obrigatoriamente, daí são presenciais, né? Então, existe a obrigatoriedade. É o momento presencial do aluno. Então, ele consegue acompanhar tudo essas novas tecnologias, vídeos, a plataforma, o ambiente, tem que ter um ambiente de comunicação com esse aluno, aí no caso, se usa muito o Moodle ou AVA, não, são nomes diferentes que se dá a essa plataforma tecnológica de processo de comunicação, porque a educação é isso, é um processo de comunicação à distância, então você recebe ali o conteúdo, mas você também produz ali o conhecimento, o aluno, dentro dessa plataforma, tudo mediado pela plataforma, e um tutor mediador, né, que faz um papel excepcional, que nós até, sem ele, nos professores, nós não somos nada, né, porque nós dependemos muito do tutor mediador, que faz esse intercâmbio entre a aula conceitual e essa aprendizagem efetiva do aluno, o contato, a conversa, a correção, tira dúvidas. Então, tem muita variação em termos de como que as instituições estão oferecendo. Geralmente se coloca muitas coisas, né, muitas tecnologias, e hoje em dia a gente tem muitas tecnologias. Então, pode usar infográfico, pode usar elementos que vão conter, tipo mesas redondas, dá para fazer isso tudo na educação à distância. Isso vai depender, então, do próprio projeto do curso e de cada instituição de ensino. Mas hoje nós estamos avançando muito. Antigamente, existia um problema na educação à distância, que quando começou as pessoas acreditavam que era só pegar do presencial e colocar da mesma forma numa plataforma, lá no Moodle, por exemplo, jogar da mesma forma o conteúdo, o mesmo material dentro dessa plataforma e o aluno acessar. E hoje, metodologicamente falando, nós estamos estudando muito essa questão, não é isso. Então, a educação à distância ela tem uma linguagem diferente. Então, ela precisa passar por uma transposição didática, que nós usamos muito esse termo, que é adaptar e usar as novas tecnologias que existem, né? Hoje se estuda a questão da gamificação, né? Então, trabalhar com jogos interativos. Então, são recursos da tecnologia que estão sendo usados na educação à distância e enriquece a própria questão do aprendizado, do ensino-aprendizagem do aluno. E muitas coisas da educação à distância, essas metodologias todas que são utilizadas, estão indo também para o presencial. Nós estamos observando que muitos professores ou mesmo instituições, elas estão levando as tecnologias, estão levando essa coisa do ensino híbrido, né, da questão da sala de aula invertida, gravando conteúdos, utilizando essa metodologia básica, vamos dizer assim, da educação à distância nos momentos presenciais. Então, é uma questão de tendência mesmo, de inovação da própria educação. Nós temos que passar por esses processos, né? Só uma aula expositiva hoje não segura mais a atenção do aluno, então tem que inserir tecnologias. Tem que existir toda uma reciclagem, inclusive dos professores, né? Porque o professor,
nós aprendemos na nossa época pelo ensino tradicional e replicamos muitas vezes aquilo que nós aprendemos. E como que fica na questão do professor para ele conseguir se inserir nesse contexto? Existe alguma resistência? Claro, são movimentos de adaptação, né? Mas, por outro lado, a gente percebe também que não é difícil para o professor se acostumar com a rotina. Tudo é uma questão de rotina, né? No primeiro momento, a dificuldade para organizar suas aulas, né? Porque o seu programa, o seu plano de aula, ele precisa ser cronometrado, existe a questão de lidar com essas tecnologias, porque embora tenhamos passado por uma formação acadêmica, nem sempre ela esteve preocupada de nos ensinar como lidar com essas novas tecnologias, até porque nós temos no colegiado professores que fizeram as suas graduações há muito tempo atrás, e então é uma reinvenção, né? Mas acredito que não foge muito da realidade da sala de aula, porque o perfil do aluno mudou. Então o professor ele tem por obrigação, é o nosso papel, de acompanhar também essas mudanças para ofertar um ensino e aprendizagem significativo, né? Então veja, nós temos casos de professores aqui da instituição, da Unipar, que fazem parte do quadro da universidade desde que ela foi fundada, e hoje você encontra esse profissional lidando com as câmeras, lidando com este tempo cronometrado, com essas novas tecnologias, tal e qual professores recém-formados e que são dessa geração tecnológica, né? Então, é sim um desafio. Nós temos sim situações de professores que se frustram, que passam por uma certa angústia, porque uma coisa é você estar na sala de aula, ao vivo com o aluno, em contato, onde existe uma interação que não formal, né? Outra coisa é você lidar com o aluno através de um chat ou através de uma comunicação por um terceiro, que aí sim é o papel do tutor mediador, né? Uma coisa é você estar usando quadro de giz, usando um livro, um projetor, e outra coisa é você ter que concentrar-se no conteúdo, no assunto, que é teórico, que é científico, e ao mesmo tempo ter essa preocupação de olhar para a câmera, de interagir com o aluno por meio de tecnologias, né? É uma reinvenção, mas eu digo assim que é a predisposição, né? Se o indivíduo, se o professor que está ali, ele está predisposto a aprender, né? Se ele está disposto a superar esses desafios, aí não tem o que impeça, né? E a questão do material, porque esse material que ele vai ser preparado e lançado para esse aluno, ele não pode ser o mesmo material que é usado no ensino presencial, né? Como você já comentou mesmo, professora. Como que é preparado esse material para a educação à distância? Tem que ser específico? É o professor que faz? Existem empresas que fazem? Como que funciona? Olha, o material, quando eu digo material geral, eu pontuei mais ligado às questões tecnológicas. Certo. Agora, em relação ao conteúdo, o material ele pode e deve ser o mesmo, porque o conteúdo que é oferecido no presencial, ele deve ser o mesmo oferecido na educação à distância. Então, é da mesma forma, não precisa adaptar, porque, por exemplo, um artigo científico para o presencial é a mesma coisa para a educação à distância. Perfeito. Os livros, a base, a bibliografia também é a mesma, né? O aluno acompanha da mesma forma. Agora, a parte como você explica que é diferente, né? Como o próprio Elton comentou. Na sala de aula, o tempo é diferente. Sempre os professores que estão trabalhando, que trabalham no presencial e vão fazer a educação à distância, tem a questão de o que você formula para falar numa aula de 50 minutos na sala presencial, 50 minutos na câmera é muito diferente. Então, a forma que você vai trabalhar, os exemplos que você vai dar, então essa questão que ela é diferente, né? Então, é a questão metodológica. Agora, em conteúdo, professora, o conteúdo mesmo, ele deve ser o mesmo, porque o aluno acompanha da mesma forma. Então, aí vai depender da questão do professor, formador, essa capacidade de fazer essa transposição didática
de uma forma, então, atingir, mais né? clara e atingir, então, esse aluno que não está ali naquele momento. Então, ele assiste a aula conceitual, por exemplo, e aí ele não tá, você não vê se ele vai levantar a mão, ou você olha para a cara do indivíduo quando você está na sala de aula, você já percebe pela cara dele que ele não entendeu ou que não está muito claro. Então, isso não tem para nós, professores formadores. Então, você vai dispor de uma explicação de um conceito e você tem que fazer ela da melhor forma possível, usar o exemplo mais claro, os exemplos que deixam pouca margem de dúvida nesse sentido, para que o aluno, então, consiga acompanhar. Se ele tiver dúvidas, ele vai, então, depois conversar com o tutor. Então, essa é a grande diferença, né? Então, é a forma, mas o conteúdo, nós até enfatizamos que não deve ser diferente, porque o aluno, à distância, tem o mesmo currículo, a mesma carga horária e a mesma capacidade, temos que ofertar a ele o mesmo conteúdo, né? Em termos, assim, de mercado de trabalho, aquela pessoa que se formou na educação à distância, existe alguma resistência na entrada desse... Porque, assim, a educação à distância, ela, né, antigamente, ela conceitualmente era vista como um ensino até mais fraco, mas não é, na verdade. Na verdade, é um conteúdo até muito mais exigente, né? Quando a gente pensa que a pessoa tem que ser perfil de disciplina. Exato. Né? Como que fica? Antes mesmo de falar sobre essa questão da resistência, né? Quanto ao profissional da educação à distância, só vou pegar um gancho da Dani. Aqui na Unipar nós temos a seguinte organização. Nós temos as aulas que nós chamamos de aulas conceituais, que são aulas gravadas. Então, no momento que o professor prepara as suas aulas, em cima de um guia didático, ou seja, existe um material didático que vai sintetizar o conteúdo daquela disciplina. Feitas essas aulas conceituais, depois o aluno tem como interagir com o professor naquilo que nós chamamos de encontros ao vivo. Então, as disciplinas, elas fazem parte de um módulo, geralmente o módulo é composto de 2, 3 disciplinas, e neste módulo ela tem 3 encontros ao vivo, 3 momentos para tirar dúvida com os professores, que é feito por meio da mediação de um tutor mediador. Então nós vamos para o estúdio, o professor de um lado, o tutor do outro, o tutor está interagindo diretamente com o aluno que está ou no polo presencial ou está na sua casa assistindo aquela aula, ele faz as perguntas, o tutor mediador então reenvia para nós e a gente responde as perguntas. Então existe esse momento. E esses encontros ao vivo, eles ficam gravados sob demanda. O que eu quero dizer? Que o aluno da educação à distância, ele não tem, na verdade, ele tem mais acesso ao conteúdo, porque ele tem acesso ao conteúdo por meio do guia didático, ele tem acesso ao conteúdo por meio das aulas conceituais, dos encontros ao vivo, e detalhe, nós sempre indicamos leituras complementares, que são feitas por meio de uma biblioteca virtual, que nós utilizamos, ou se não, todo esse rol de meios de pesquisa, né, revistas, enfim, o universo de material digitalizado hoje é muito grande, né? E agora, em relação à resistência. Primeiro ponto extremamente importante, o seu diploma não sai com a característica de educação à distância ou não. Perfeito, isso né? é importante. Não existe essa diferenciação. O profissional que vai ser recebido por você em uma entrevista de emprego, você vai saber se ele cursou educação à distância ou não, se você questioná-lo e se ele responder. Porque do ponto de vista do currículo, do histórico acadêmico e do diploma, não existe essa diferenciação. Né? Então, porque a carga horária, a questão do próprio currículo é o mesmo, né? Só a modalidade que é diferente. Mas nem precisa também, no caso, não sai no diploma, mas hoje as pessoas estão até se orgulhando da própria questão da educação à distância, e nem todos têm essa resistência, porque o perfil do aluno, né, mais disciplinado, tem mais autonomia. Então, no mercado de trabalho, ele é muito bem-vindo, né? Então, ele já está acostumado num processo, então, de autonomia, de disciplina, de desempenho, que é exigido desde o primeiro ano lá da graduação na educação à distância. Muito legal esclarecer tudo isso. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a educação à distância, adorei poder disponibilizar isso também para quem está em casa, conseguir entender todo o contexto educacional dessa modalidade. Eu agradeço a participação de vocês no programa, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Nós que agradecemos o espaço. Você que está em casa, eu espero você na próxima semana.